Hoje nós vamos fazer um pequeno estudo aqui sobre uma coisa muito importante. O tema dessa palavra, na verdade, é um versículo. Nós vamos começar a ler ele, Hebreus 2:1. Eu vou ler aqui bastante versículos, mas o pessoal ali já está com todos eles para projetar, para você conseguir acompanhar esse raciocínio meu aqui no telão. Então, Hebreus 2:1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vou fazer uma pergunta para você apenas refletir. O que é a verdade? Quando você se depara com essa pergunta, o que é a verdade? Hoje, eu não sei se você já teve esse dado, mas na palma da sua mão, aquele aparelhinho, né, que a gente usa, ele tem acesso a uma quantidade de informações em poucos segundos, muito maior do que os nossos antepassados tiveram durante toda a sua vida. As pessoas dos tempos antigos, elas não tinham uma quantidade tão grande de informações disponíveis para elas, como nós temos hoje na nossa geração, na palma da nossa mão. E manter-se informado é muito importante, né? Acredito que todos aqui gostam de saber o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo na sua nação. A tecnologia, ela foi proveitosa, ela é proveitosa, ela provê essas informações para nós. Só que ela tem um lado negativo, porque se você for olhar gerações passadas, muitos problemas que nós temos hoje, problemas emocionais, como ansiedade, como estresse, como depressão, sempre existiram. Só que hoje em dia, isso está numa escala muito maior. E essa quantidade de informações que nós temos acesso diariamente, ela também colabora para esse tipo de problema. Porque pensa, nós somos criados, Deus ele nos projetou, e durante todo o tempo da história, o homem nunca teve tanto acesso à informação como nós temos. Então a nossa mente ela não está preparada para esse bombardeio de informações que hoje nós temos. E aí a gente se expõe muito a essas informações, se expõe a muita coisa, e aquilo pode desencadear alguma dessas doenças emocionais na nossa vida. Ainda que não seja uma doença emocional necessariamente, mas talvez isso já aconteceu com você. Você algum dia acordou, você estava feliz, você falava, nossa, que maravilha, hoje acordei, hoje é um dia muito bacana. E você pegou ali o seu celular, ou ligou a sua televisão, e você não pesquisou nada, mas aí de repente pulou uma informação na sua frente que acabou com o seu dia. Pulou uma informação, uma foto, alguma notícia, que de repente aquilo deixou o seu dia muito ruim, aquilo acabou com a sua semana. Por quê? Porque nós estamos expostos. Não adianta nós atacarmos essa realidade e falar que nós temos que pular fora dela, porque nós não vamos conseguir. Nós estamos inseridos em um mundo onde nós temos muitas informações e informações além daquilo que nós suportamos, além daquilo que a nossa mente consegue processar diariamente. E a verdade de tudo isso? Porque será que todas as informações que nós estamos sendo expostos diariamente, essas informações são verdadeiras? Será que tudo aquilo que, na hora que você, não vou falar para você fazer isso aqui agora, mas você abrir seu celular, com certeza vai ver alguma informação. Será que essa informação é a verdade? Será que essa informação ela vai ter o poder de edificar a sua vida? Ela vai ter o poder de te entristecer, de produzir algo proveitoso na sua vida? Não tem como a gente conseguir saber, né? Nós vivemos muito nessa era do tal do fake news, né? A gente, esse termo é recente, não é um termo muito antigo,
Onde às vezes você vê uma informação ali, de repente você passou, arrastou o dedinho para cima e já tem outra pessoa falando que aquela informação é mentirosa, e daqui a pouco seu amigo te mandou uma mensagem falando que os dois é mentiroso e a outra mensagem que você recebeu é verdadeira. Como que a nossa cabeça, como que a cabeça do cristão, ela fica diante de tanta informação no que diz respeito à verdade? Porque nós nos declaramos pregadores da verdade. Nós nos declaramos pessoas que creem na verdade, que praticam a verdade, que defendem a verdade. E no meio dessa bagunça toda, o que é a verdade? O que é a verdade? Esse texto, volta ele para mim, por favor. O autor aos Hebreus fala: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Mas em meio a tanta coisa que eu escuto, o que é verdade? O que eu vou me apegar com mais firmeza? Porque eu escuto muita coisa. Pode tirar. E essa quantidade enorme de informações tem às vezes feito com que a gente se afaste do que realmente é verdade. Tem dado um descrédito à santa e bendita palavra de Deus. Claro que o autor de Hebreus, quando ele escreve essa carta, ele estava se referindo para que nós nos apeguemos às verdades da palavra, para que nós nos apeguemos aos ensinamentos da palavra com mais firmeza. E se nós não tomarmos cuidado, a nossa mensagem hoje é acerca disso. Se nós não tomarmos cuidado, nós estamos inseridos nessa geração de um bombardeio de informações, e isso pode contaminar o nosso coração e pode tirar os nossos olhos da verdade, pode tirar o nosso coração da palavra. Enquanto eu preparava essa mensagem, nesse final de semana, eu confesso que eu fiquei assim, de certa forma, constrangido um pouco. Porque eu falei assim, nossa, eu deveria ser um defensor da verdade, que deveria, sabe, estar enraizado. Por que Deus está me chamando a atenção? Porque às vezes, todo mundo que vem aqui na frente trazer uma palavra, aquela mensagem Deus falou para ele também. Às vezes o pastor pode vir aqui trazer uma mensagem de repreensão para a igreja, mas Deus repreendeu a vida dele também. Nós somos um corpo, a palavra de Deus, ela fala com todos nós. E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco constrangido por falar assim, nossa, Deus está precisando chamar minha atenção para eu pegar com mais firmeza a verdade da palavra dele, mas por outro lado eu fico feliz, porque quando Deus nos chama a atenção para algo, é porque Ele está demonstrando amor, né? É porque Ele vê talvez um perigo que está diante de nós, e Ele nos entrega uma chamada de advertência para impedir que esse perigo nos alcance, para impedir que algum mal aconteça na nossa vida. Então, todas as vezes que a gente recebe uma palavra do Senhor de advertência, nós devemos nos alegrar, nós devemos agradecer a Ele, porque Ele enxerga o próximo passo, nós não. Então, se de alguma forma Deus nos chamar a atenção nessa noite, que você tenha um coração alegre, que você possa agradecer a Ele por isso. Então, eu quero ler aqui um próximo texto, que está em 2 Timóteo 4. Aquele texto que nós lemos em Hebreus, a gente não tem a certeza se foi o apóstolo Paulo que escreveu ou não, mas com certeza, se foi ou não, eles concordavam em uma coisa. E está nesse texto aqui de 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço que você, com insistência, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Veja que o autor aos Hebreus fala: apegue-se à verdade com mais firmeza. Paulo aqui para Timóteo fala: pregue a palavra, tempo é fora de tempo, ensine, exorte, anuncie a palavra, porque virão dias, e eu acredito que todos concordam que nós estamos vivendo esses dias, onde as pessoas não vão querer mais saber da
Mas as pessoas vão querer ajuntar para si mestres que ensinem aquilo que os ouvidos delas querem ouvir. Mas quando nós nos expomos somente àquilo que nós queremos ouvir, nós não vamos viver o que Deus quer para nós. Porque o que Deus quer para nós é um conjunto daquilo que Ele quer nos dizer. Para que eu viva a vontade de Deus, eu preciso ouvir o que Ele tem a me dizer. E essa orientação, por mais que ela remete a um tempo futuro, Deus ele bate nessa tecla desde o princípio. Deuteronômio 6, nós vamos ver muitos textos aqui, Deuteronômio 6, de 6 a 9. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Veja que quando Deus vai entregar a terra prometida ao povo de Israel, Ele, através de Moisés, fala: olha, essas palavras que vocês têm ouvido, fale dela o dia inteiro. Fale para os seus filhos na hora que ele levantar, enquanto você estiver no caminho, quando vocês for dormir, escreve na parede, amarra na testa. E você vê que essa mensagem de Deus ela ecoa desde o início, até os nossos dias. Mesmo que nas épocas passadas a divulgação de informações não tinha um poder tão grande como nos nossos dias, Deus já sabia da tendência do nosso coração de se deixar levar pelo engano. Deus já sabia da tendência do nosso coração de acreditar na mentira, de se deixar levar pelo erro. E olha para você ver, a primeira fake news da história aconteceu lá em Gênesis 3, capítulo 1, versículo 1. Quando a serpente aparece para a mulher e fala assim: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Aí versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Então lá no princípio, qual que foi a arma que o diabo usou para derrubar a humanidade? A mentira. Durante toda a história Deus fala: prega a palavra, se apega à palavra, se apega à verdade, não deixe de falar da verdade. Eu fico imaginando, às vezes eu leio a Bíblia assim, eu fico imaginando, né? Eu crio as imagens na minha cabeça. Imagina o assunto ali, durante todo aquele dia naquela família, eles acordavam e falavam: nossa, você viu como que Deus abriu o mar? Como que Deus sustentou a gente no deserto? Nossa, você viu como que Deus fez chover pão do céu? Aí de repente tinha lá uma coisa colada lá na parede da casa deles, lá falando: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Você acha que uma pessoa que está o dia todo sendo envolvida por essas palavras, a mentira, o engano ia ter muito menos espaço no coração deles do que se eles estivessem expostos a uma quantidade muito grande de mentiras, de meias verdades, que a gente vai falar um pouquinho disso aqui daqui a pouco, como nós estamos hoje, não propositalmente. Não quero dizer que você acorda pela manhã e fala: hoje eu vou me expor à mentira. Não, nós vivemos num mundo onde todo momento as informações chegam até nós, quer você queira, quer não. João 8,44, Jesus fala isso a respeito da estratégia do diabo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então veja, a arma não mudou, a estratégia não mudou, e o grito de Deus no começo continua: apegue-se à verdade. É aquele texto que nós lemos. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Hebreus 2, 1. Vou citar esse texto aqui várias vezes, para que a gente se apegue a esse texto, para que a gente decore essa palavra. Agora, muito cuidado. Então, muito cuidado com a quantidade de tempo que você passa exposto à mentira e a quantidade de tempo que você passa exposto à verdade.
Porque apesar de muitas vezes eu não ter controle do que chega, eu tenho controle do meu tempo. Acredito que você tenha controle do seu tempo também. Você se programa, você se planeja. E o nosso coração, a Bíblia fala que ele é uma terra. E a Bíblia diz que as palavras são sementes. Agora imagina, as palavras são sementes, nosso coração é uma terra, e eu passo muito tempo exposto à mentira. Por mais que, de certa forma, eu consiga filtrar algumas coisas na minha cabeça, uma hora ou outra uma semente vai cair. Uma hora ou outra uma semente vai conseguir alcançar meu coração. E por outro lado, eu acabo passando muito pouco tempo exposto à verdade. Eu acabo dando muito pouco tempo à palavra de Deus, a mensagens que eu escuto. Então a quantidade de semente que está sendo lançada no meu coração às vezes é extremamente desproporcional. E aí as coisas começam a nascer na nossa vida, porque as sementes você planta, ela germina, nasce e dá frutos. Os frutos começam a nascer na nossa vida e nós nos perguntamos: o que foi que eu fiz? Por que será que isso está acontecendo? É quando você vai olhar qual é a quantidade de tempo que nós estamos passando ouvindo verdades e qual é a quantidade de tempo que nós temos passado dando ouvidos no nosso coração às sementes da mentira, às sementes do engano. Nós temos que tomar esse cuidado. E aqui eu quero dividir essa mensagem em 3 partes para que nós possamos ter a convicção de que a palavra de Deus é a verdade, de que a palavra de Deus é algo que vale a pena eu colocar minha vida sobre ela, porque em meio a tantas informações, como eu disse no começo, em qual delas eu vou acreditar? Segundo o dicionário, vou dar aqui a primeira parte, que é a base da verdade. Segundo o dicionário, a palavra verdade é um substantivo feminino que significa propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Então a verdade é algo que você pode provar, que precisa ser constatado. Jesus, em João 14,6, diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele não fala a verdade. Jesus, ele é a própria verdade. Jesus, ele é a própria verdade. Ele é a essência da própria verdade. Isso se mostra onde? João 1, a partir do verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus, referindo aqui ao Senhor Jesus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Agora o versículo 14, do mesmo capítulo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando Jesus ele fala da palavra, quando ele fala a verdade, ele fala de si mesmo. Quando nós lemos a palavra, nós lemos a verdade, nós temos contato com a essência do próprio Cristo. Então, olha que interessante, voltando na analogia das sementes. A gente quer se encher de Jesus. A gente fala: oh, Senhor Jesus, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser cheio do Senhor na minha vida. Se encha da verdade, se encha da palavra. Jesus e a palavra são um. Quando nós nos enchemos da palavra, quando nós nos enchemos da verdade, nós estamos cheios de Jesus. Porque fica incoerente eu orar aqui e falar: Senhor, enche-me da tua presença. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Faça isso, mas seja coerente com a sua oração. Senhor, me enche da tua presença e tal. E aí Jesus, ele prepara o ambiente para que você vá para a palavra e aquela palavra germine no seu coração, aquela palavra te encha da presença dele. Então nós precisamos ser coerentes com isso. Agora, eu quero ler o próximo texto. 2 Pedro, capítulo 1. Porque muitas vezes nós escutamos a seguinte fala, talvez você já escutou, ou você talvez já disse isso. Mas Pedro, como que eu vou crer na Bíblia se ela foi escrita por homens? De fato foi. A única
peça que a gente teria com a escrita do próprio Deus, Moisés quebrou ela. Imagina quanto que. Eu ia viajar daqui para poder ver, né? Como é que será que é a letra de Deus? E as primeiras tábuas da lei foram escritas por Deus, aí Moisés quebrou ela. Então a gente não tem assim, algo escrito pelo próprio Deus. Foi escrito pelas mãos dos homens. Mas olha que interessante esse texto, 2 Pedro 1, a partir do 19. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E para complementar esse texto, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus, já sabendo desse questionamento nosso, e que é um questionamento natural. Eu sei que muitas pessoas às vezes podem fazer esse questionamento por maldade, mas é natural. Bom, se a Bíblia foi escrita por homens, por que eu devo crer nela? Deus falou, mas foi inspirada por mim. O Espírito Santo inspirou os homens santos de Deus a escrever a palavra. Tanto é que quando você lê as Escrituras, você vê que autores ali que nunca nem se viram na vida, eles concordam naquilo que eles diziam. Você consegue, se você já leu uma Bíblia toda, você consegue ver que ela tem um autor só. Por mais que foram várias pessoas que escreveram, você consegue ver como que as ideias concordam. E pessoas ali com centenas de anos de diferença de um para o outro. E você fala, foi uma pessoa que escreveu isso aqui, através da mãozinha de vários homens, de várias pessoas. Nós vamos ver aqui agora Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Próximo texto, nós vamos ver mais 2 versículos para dar mais uma base aqui para nós. Mateus 5, a partir do 17. Não pense que Jesus falando, não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E por último, Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus, ele garante a veracidade da palavra dele. Ao longo das Escrituras, você vê Deus falando aqui em Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para que se arrependa. Acaso ele vai falar alguma coisa e não vai cumprir? Ou seja, pode acreditar nessa palavra, pode se apoiar nessa palavra, que ela é verdadeira, que ela é fiel. Ela tem a base ali, ela tem o respaldo do próprio Deus, de que ela vai ser cumprida, de que ela é o que nos sustenta. E aí Jesus vem nos evangelhos e fala, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E o último texto que nós lemos, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você vê que tudo pode mudar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Tudo pode acontecer, mas aquilo que Deus falou é imutável, aquilo que Deus falou é digno de confiança, aquilo que Deus falou vai se cumprir. As coisas mudam para o que Deus falou se cumprir, não é que o contrário, né? Que Deus muda para as coisas acontecerem. Não, tudo muda. O mundo vira de cabeça para baixo, mas se Deus falou, vai cumprir. Ele é soberano. No começo da criação ele falou, haja luz. O universo tem que se virar e fazer aparecer a luz, porque Deus falou, haja luz, falou a terra, produza seres viventes. A terra falou, assim que eu vou fazer agora. Vai ter que fazer os seres viventes. Porque Deus falou, e vai se cumprir, é o que acontece.
Então eu quero te dar 3 dicas aqui. Leia a Bíblia e conheça ela. Isso aqui é uma coisa que às vezes queima aí no seu coração também. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas falando mal da Bíblia. Nós vemos muitas pessoas atacando a verdade, mas nunca leram a Bíblia. Ou leram um trechinho qualquer. Eu sou péssimo em geografia. Eu não ouso atacar nada que diz respeito à geografia, eu não ouso criticar nada, porque se você falar para mim que tal lugar é tal lugar, eu vou criticar. Eu não conheço nada de geografia. Agora, muitas pessoas, ainda mais na era da internet, sem nunca terem lido a Bíblia inteira, sem nunca terem entendido a palavra, se levantam para atacar ela. Fica um absurdo. É um absurdo a gente falar de uma coisa que a gente não tem propriedade para falar. A gente querer ir contra algo que nem me dei o trabalho de conhecer. Que eu nem fui pesquisar para ver se é verdade ou não. E quantas vezes a gente vê isso? No meu coração dá uma ira quando eu vejo isso acontecendo. Fala, esse camarada nunca leu a Bíblia. E está falando mal da palavra, está falando que esse negócio é totalmente ao contrário do que realmente é. Então essa é a primeira dica. Leia a Bíblia, conheça ela. Pode falar para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre. Por que isso aqui deve ser feito dessa forma? Deus ele não vai ficar irado com você se você questionar Ele com o coração humilde. Você pode questionar Deus com o coração humilde. Fala, Senhor, foi falado isso no culto. Ou se você vir aqui no final falar comigo, falar com o pastor, o reverendo Nadir está ali, qualquer pessoa que trazer a palavra, você chegar e falar, me mostra na Bíblia isso que você pregou, vai ser uma hora de alegria. Porque o apóstolo Paulo falou uma vez, falou, os bereanos, eles são muito mais prudentes do que a igreja de Tessalônica, porque eles conferem na Bíblia tudo que eu estou falando. Agora, por que eu vou ficar irritado de você vir perguntar para mim as coisas, sendo que o apóstolo Paulo, o povo questionava ele e ele elogiou as pessoas? Isso pode acontecer, às vezes, de você querer fazer uma pergunta honesta, com humildade, para tirar uma dúvida sua, e aquela pessoa que está anunciando a palavra ficar irritada. Aí você lembra de Paulo. Fala, o apóstolo Paulo, né? Quem que é mais perto de Paulo? Ele elogiou uma atitude dessa. Então você aprenda isso. Com o coração humilde, reverente diante de Deus, nós podemos questionar e Ele vai nos mostrar a verdade. Ele vai nos guiar pelo caminho certo. É isso que Deus quer. Ele quer que a gente vá para a palavra e confie se aquilo de fato é verdade. Outra coisa para você ter a Bíblia como uma base, olhe para a história. Antes, quando eles estavam escrevendo a palavra, eles não tinham todo esse período histórico que nós temos hoje. E quando você olha para a história, aquilo que foi escrito na Bíblia se cumpriu. Muitas coisas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Aí pensa comigo, se o que está escrito se cumpriu, se o que está escrito está se cumprindo, as últimas coisas, pela lógica, vão se cumprir. É interessante quando a gente vê, por exemplo, Isaías 53. Se eu não me engano, é cerca de 700 anos, alguma coisa assim, antes de Jesus. E você lê a narrativa de Isaías, você fala assim, Isaías estava lá no pé da cruz vendo o que estava acontecendo. Porque não tem como ter tanto detalhe assim, que Deus deu aquela profecia. Você vê, eu não lembro agora a quantidade que é, se alguém lembrar, aí pode falar. Mas são muitas e muitas e muitas profecias a respeito de Jesus. E quando Jesus nasce, ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento a respeito de Cristo. Jesus cumpre todas elas. Então, que outro livro na história da humanidade é tão atual quanto a Bíblia? Que outra palavra é tão atual quanto a Bíblia? A gente lê coisas lá que fala assim, Paulo escreveu isso aqui, ele recebeu um vídeo do YouTube aqui de 2022, escreveu esse texto. Não é possível que ele acertou tão precisamente. Aí você fala, foi a mãozinha de Paulo, mas foi inspirado por Deus. Por isso que a precisão é tão grande. Por isso que as coisas batem. E o último teste para você fazer é para você ousar obedecer a Bíblia, ou até mesmo ousar desobedecer, se você quiser. Eu aconselho obedecer. Mas se você quiser ousar desobedecer, pode. Por quê? Se
você ousar obedecer os princípios, aquilo que está escrito com base naquele princípio vai acontecer na sua vida. Vai te abençoar se você cumprir aquele princípio. Aí você, Pedro, eu não acredito na Bíblia, eu quero desobedecer para ver o que dá. Se você quebrar o princípio vai quebrar você também. E aí você vai falar, não, a Bíblia realmente é verdade. Você pode fazer essa prova. Ouse obedecer a Bíblia e você vai ver os princípios dela se cumprindo na sua vida. Eu vi uma história de uma vez, achei muito interessante. O rapaz perguntou para o outro assim, mas por que essa Bíblia aí é verdade? Por que esse Jesus aí realmente funciona, dá certo? Aí nisso o rapaz estava chupando uma laranja. Eu gosto de laranja. Vocês gostam de laranja também? Gosto muito de laranja. Ainda mais na janta. Se a gente jantar, pega uma laranja. E aí o rapaz pegou assim, ele estava, imagina eu aqui chupando a laranja e o Luiz ali perguntando para mim. Aí eu pergunto para ele, falo assim, qual que é o gosto dessa laranja que eu acabei de consumir? Tem laranja, a gente sabe que tem a lima, tem... Eu não sou muito bom assim não, eu sei que tem a docinha e tem a azeda. Eu gosto da azeda. Sei que tem as duas. O Luiz não sabe, ele sabe que tem gosto de laranja, que é uma laranja. E aí o que esse cara falou? Falou, olha, por que eu falo para você com tanta propriedade que Jesus, ele realmente é Deus, que Jesus realmente muda a vida, que a palavra de Deus funciona? Porque eu experimentei. E você precisa experimentar também, assim como essa laranja. Você não vai saber se o gosto dessa laranja somente de um pedacinho para você experimentar ela. Por isso ele tinha tanta propriedade. Então, se você ouse experimentar a palavra de Deus, faça o teste, ouse viver a Bíblia de forma correta por um mês, ouse se dedicar a ela e ver se sua vida vai continuar a mesma coisa. Segunda parte aqui da mensagem, a gente vai falar um pouquinho sobre a verdade e a mentira nas nossas vidas. Vamos ver Mateus 7, de 24 a 27. Agora, muita vez que você chupar uma laranja, você vai lembrar da Bíblia. Olha que bacana. Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Como eu falei no início, todos os dias nós tomamos a nossa decisão se nós vamos nos expor à mentira ou se nós vamos nos expor à verdade, o tempo que nós vamos passar expostos a cada um. Agora, de uma coisa que nós não conseguimos fugir é das consequências que isso produz. Jesus ele fala que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, diante das tempestades, diante dos problemas da vida, ele vai permanecer firme. É uma escolha. Você vê que aqui Jesus não fala assim, você está obrigado por um decreto a construir sua casa sobre a rocha. Não. Se você quiser edificar sobre a rocha, você vai colher os frutos da edificação sobre a rocha. Se você quiser edificar sobre a areia, sobre a mentira, sobre as meias verdades, sobre o engano, você pode fazer isso. Só que você vai colher os frutos da sua edificação, da sua base. Então, nós precisamos nos lembrar disso, de que Deus não nos obriga a nada, mas a verdade e a mentira trarão, cada uma delas, um tipo de consequência na nossa vida. Quero falar aqui agora sobre as meias verdades, porque você fala assim, Pedro, beleza, mas eu estou vacinado, eu sou crentão, eu não caio nessas mentiras não. Só que tem as meias verdades. Às vezes, o diabo não vem com chifre, ele vem com asa. Ele vem com... A Bíblia fala que ele se disfarça até, se transfigura como um anjo de luz. E nesse momento, às vezes nessa hora, se a gente não tem um conhecimento um pouco mais profundo da palavra, pode ser que a gente se engane. Vou ler o texto aqui, está em Lucas 12, 47 e 48.
Esse é um texto que às vezes pode vir como uma meia verdade. Vou pegar esse exemplo. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor, que não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Às vezes, diante desse texto, a gente pode ser exposto a uma meia-verdade. Vamos falar assim, bom, se aquele que muito foi dado, muito vai ser exigido, e aquele que pouco foi dado, pouco vai ser exigido, então, por via das dúvidas, eu vou aprender só um palavra básico ali, vou me expor só ao que eu preciso, ao necessário ali da palavra de Deus, que aí qualquer coisa eu estou de boa, eu não preciso prestar conta para Deus aí do que eu não sei, O brasileiro tem essa, vou dar como é que a igreja falou, vou dar um problema, vou dar um jeitinho aqui na Bíblia, que está escrito, Mas será que essa é a vontade de Deus? Vai entender por que isso é uma meia verdade. Olha qual é a vontade de Deus na questão do conhecimento da palavra, na questão da exposição à verdade. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, e não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado ao outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Veja, esses dois textos, eles nos falam da importância de manejar bem a palavra, de conhecer bem a palavra. Tem um texto que eu não coloquei aqui, mas quem diz ele é Pedro, que fala assim, você precisa estar pronto para responder a qualquer pessoa que te perguntar qual é a razão da sua fé. A gente estava falando com os jovens lá recentemente, falou, se uma pessoa falar para você, por que você crê em Jesus? Porque Jesus é lindo. É verdade. Mas você não precisa assim ter feito um curso de teologia, mas o que você vai mostrar biblicamente para aquela pessoa para respaldar a sua crença em Cristo? A Bíblia nos mostra, esse texto que eu li, os dois textos que eu li, esse outro de Pedro que eu citei, que o que Deus espera de nós é que a gente se aprofunde na palavra. Oséias, também não coloquei esse texto aqui, fala o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Outro texto lá também de Oséias, por falta de conhecimento, meu povo perece. Então veja, por que o diabo às vezes lança essas meias verdades na nossa vida? Tem várias, mas aqui eu coloquei apenas essa. Porque se você se expõe um pouquinho à palavra, lembra lá das sementinhas, a semente da verdade, a semente da mentira. Você fala, vou conhecer um pouquinho da palavra, e o restante das outras coisas que vai ser semeado no seu coração? É o que vai dar lugar para o diabo agir. Então, que Deus falou nesse texto, que a quem muito foi dado, muito será requerido, isso é uma verdade, é uma coisa que Deus disse. Mas isso não me isenta de não buscar conhecer muito a palavra, de não buscar aprender muito da palavra. Isso não é uma justificativa, porque eu corro um grande perigo de me expor pouco à palavra. Eu corro um grande perigo de me expor pouco à verdade. Esse espacinho vazio que poderia estar sendo ocupado pela verdade, ele não vai ficar vazio. Com certeza absoluta, ele não vai ficar vazio. Então nós não podemos correr esse risco. Amém? Uma coisa que acontece também, a gente vive muito no mundo das tendências, Eu sou meio desatualizador nessas coisas. Mas a tendência da moda é... Quem que tem de moda aí? O que é a tendência da moda agora? Não sei nem se meu palavra aqui está certo, se é assim que fala. Eu tanto que eu entendo de moda, Eu não tenho o jeito que eu existo, porque eu entendo muito de moda. Mas... a tendência agora é cores pastéis. Até hoje eu não sabia que existia o tal do tom pastel. Para mim, pastel era da feira. Aí começaram a falar o tal do tom pastel. Eu falei, meu Deus do céu, tons terrosos. Eu brinco que as cores que eu sei é aquelas da caixinha de lápis de cor que eu levava para a escola, eu tinha 8.
outras eram as 7 lá do arco-íris, eu acho. Então, aquelas coisas eu conheço. Agora, essas outras que foram criadas ali, não sei, isso eu não conheço essas coisas. E a gente vê, né, que nós vivemos esse mundo das tendências, esse mundo da inovação, da novidade. E me entenda, né? Não estou falando que isso é uma coisa ruim. É muito bom. O que a gente tem que tomar cuidado é para não deixar que esse pensamento nos afaste da verdade bíblica. Porque a Bíblia ela foi escrita há muitos anos e ela permanece do mesmo jeito até hoje. Eu já vi aí algumas heresias, o pessoal falando que queria mudar a Bíblia. Não faz isso não. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu vou no culto e a pessoa vai falar de novo sobre oração. Mas, nossa, eu já ouvi tanta palavra de oração. Mateus 6. Nossa, Mateus 6, eu leio Mateus 6 desde meus 14 anos, eu tenho 52. Por quê? Porque essa cultura nos influencia. Vocês entendem onde eu quero chegar? A inovação é importante, as tendências são legais, tudo mais. Mas nós não podemos deixar com que isso nos contamine a ponto de descartar a Bíblia, por conta da Bíblia não sofrer essa atualização. Agora, uma coisa é verdade: se a gente fizer um propósito aqui durante um ano, todos os domingos a gente se reunir, ler o Salmo 23, se você vir de coração aberto, todo dia Deus vai falar uma coisa nova ao seu coração. O Salmo 23 não muda. O Salmo 23 é o Salmo 23 daqui para a eternidade. Mas o que Deus vai falar no coração daquele que está com o coração aberto, todas as vezes que você lê o Salmo 23, Deus vai trazer uma mensagem nova ao seu coração. Então isso é muito importante. Você não precisa atualizar a Bíblia. Você não precisa querer alguma coisa nova. Novo é aquilo que Deus vai te dar através do que Ele já escreveu, através da revelação que Ele já deu. E isso é muito perigoso também, porque a nossa cultura ela vive muito em busca da revelação, do místico. Nossa, deixa eu ir lá ver o que aquela pessoa lá está falando, que vai acontecer daqui a 10 anos. A maior revelação que a gente tem é a Bíblia. A maior revelação que a gente tem já está escrita. Já está escrita. E o que Deus quer revelar é através dela, não é uma coisa nova. Não é, vai acontecer. Não, lê lá o texto, Deus vai trazer a revelação para o seu coração. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado, não seja um cristão que corre atrás de revelação em revelação. Deixa eu ver o que o profeta tem para nos falar, isso é muito perigoso. Existem as profecias, existem, elas são bíblicas, são. Mas geralmente Deus usa alguém para confirmar algo que Ele já falou no nosso coração. Então tome muito cuidado. Vamos ser uma grande porta aberta para semear mentira na nossa vida. Olha o que diz em Filipenses 3:1. Eu já vou caminhar para a parte final. Filipenses 3:1. Eu acho que eu pulei aqui, né, Nath? Eu pulei o texto aqui, gente, perdão. Aqui depois 3, 1. É 1 Timóteo 2, 3 e 4. A gente vai ler. Eu me empolguei aqui. E eu já fui lá para o final da mensagem. Ainda tem mais um pouquinho. Vocês ainda tem mais um pouquinho de ânimo aí para me ouvir. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, aqui só fechando, né, esse raciocínio que a gente fez, esse estudo, de que o propósito de Deus é que todos se enchem da verdade, que todos se enchem do conhecimento da verdade. Agora sim, a última parte aqui da mensagem, nós vamos ler 1 Pedro 2, de 1 a 3. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Veja que interessante. A forma que Deus deseja que a gente anseie pela palavra dele. Deixa esse texto aí de novo, por favor, né?
a parte que fala da criancinha, que é o versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Olha como que Deus espera que a gente deseje a palavra dele, como uma criancinha, como uma criança que deseja aquele leite ali, materno, né, que é o instinto dela, leva ela a consumir aquilo para sobreviver. O nosso instinto, o nosso espírito, ele clama por esse leite espiritual, ele clama pela nutrição, pelo poder da palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós. Quando nós vamos para a presença dele, quando nós vamos ouvir a palavra dele, nós sejamos como essas criancinhas. Porque muitas vezes a gente vai perdendo a inocência, a gente vai perdendo a pureza, a gente vai perdendo, sabe, essa simplicidade que a palavra tem. Às vezes, eu já vi muitas pessoas querendo complicar a palavra. E a Bíblia ela não é complexa. Quando você lê lá, por exemplo, o Salmo 23, que dúvidas fiquem no nosso coração: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar em faz verde espaço, guia mansamente as águas de descanso. Sabe, muitas vezes o diabo lança esse tipo de seta na mente das pessoas, falando assim: mas a Bíblia é muito complexa. A oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não tem complexidade. É algo que você pode ensinar para uma criancinha e ela vai entender, e ela vai compreender. Claro que à medida que você se aprofunda naquilo, Deus vai te revelar coisas novas. Mas a Bíblia ela é simples. Deus deixou uma palavra simples, uma palavra pura, para que a gente possa se alimentar dela, para que a gente possa consumir ela, ter ela nutrindo o nosso coração. E agora sim, Filipenses 3:1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Agora sim, pegando aquele raciocínio que eu dei ao Pilatinho para frente, sobre as novidades, as inovações. Olha o que Paulo falou: não é cansativo para mim escrever a mesma coisa. E se você já leu o livro de Atos, às vezes você fala assim: nossa, mas o pastor ou a pessoa que estiver ministrando demora muito e tal. Você lê lá em Atos, não lembro qual é o capítulo agora, mas Paulo estava pregando num lugar, aí tinha um jovem que chamava Eutico. Conhece a história do Eutico? E Paulo estava pregando, e a Bíblia diz em Atos que já fazia longas horas que Paulo estava pregando, há muito tempo. E o rapaz estava numa sacada, né, num andar alto, e de repente ele dormiu, caiu e morreu. O que Paulo fez? É engraçado essa história. Paulo foi lá, ressuscitou o menino, orou, Jesus ressuscitou ele e trouxe o menino e continuou pregando. Falou: não, nem a morte vai impedir você de ouvir o sermão aqui. E a Bíblia fala que ele continuou pregando até o amanhecer. Então, imagina quantas horas que Paulo passou pregando ali para aquele povo, e aquele povo, né, sedento de ouvir a palavra, querendo muito ouvir a palavra. E aqui em Filipenses ele fala: eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas, porque ela é segurança. Deuteronômio, lá no comecinho que a gente leu, falava que todos os dias fale para os seus filhos da palavra, a hora que você acordar, a hora que você deitar. Você acha que ia chegar uma hora que não ia ter que repetir? E chegar uma hora que aquele texto que está escrito lá na geladeira, você, nossa, eu estou lendo esse texto aqui todo dia. Mas por quê? Porque Deus sabe da arte do diabo, que desde o início ele usa para enganar. E se o nosso coração não estiver cheio da verdade, vai ter um espacinho ali vazio para ele lançar a mentira. Então, por isso é importante nós nos apegarmos com firmeza a essa palavra. E para concluir aqui a nossa mensagem, eu queria dizer que nós estamos correndo um grande perigo. Que perigo é esse? Que a mentira que nos bombardeia todos os dias, ela é muito sedutora. Por que ela é sedutora? Porque muitas vezes a mentira ou a meia-verdade, ela te propõe um caminho fácil e um prazer imediato. Quando que a verdade, às vezes é um caminho difícil
e um prazer a longo prazo, uma felicidade e uma paz a longo prazo. E por isso, mais uma vez, nós devemos nos apegar com firmeza às verdades que nós temos ouvido, para não ceder a essa tentação. Falar, mas isso aqui não é bem aquilo que Deus disse, mas é mais fácil. Não é bem o que Deus falou, mas vai me dar uma recompensa para ontem, vai me dar uma recompensa agora. Mas o final desse caminho vai ser destruição. O final desse caminho vai ser dor, vai ser tristeza. Agora a verdade, muitas vezes você fala, vou ter que pagar um preço. Eu vou ter que renunciar a alguma coisa. Eu vou ter que me disciplinar. Só que a longo prazo você vai ter uma recompensa ainda nessa terra, uma recompensa eterna. Você vai ter paz, você vai ter alegria. Então esse é o grande perigo que nós corremos, de estar sendo bombardeados e nos deixar seduzir pela mentira. Então lembre-se desse alerta aqui nessa noite. Para encerrar, eu vou ler de novo o texto de Hebreus 2:1. Coloque ele aí, por favor. Com uma pequena alteração aqui. Por essas razões, por todas essas razões que eu apresentei a vocês aqui nessa noite, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? Vamos orar, feche seus olhos.